Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção do segundo teste avaliativo de vocês. Esse link do Google Formulários vocês receberam no WhatsApp da turma. Vocês tinham 24 horas para responder, né? E no final a prof bloqueou o formulário para vocês receberem por e-mail. Muitos não receberam a devolutiva da nota por e-mail porque colocaram o e-mail errado, certo? Recebi várias notificações no meu e-mail de que o endereço eletrônico não tinha sido encontrado, que o remetente não tinha sido encontrado, enfim. Quando vocês preencherem a próxima vez, usem a conta do Educar e cuidem para estar fazendo de forma correta, tá? Então, aqui, endereço de e-mail, então vou completar, né? Vou colocar o meu endereço do Gmail, que é a minha conta onde eu tenho o Google Drive, não vou colocar o do Educar aqui, tá? E vamos para a primeira questão. Não apareceu meu nome ainda, tá? Deve estar porque a prof selecionou para embaralhar as perguntas. Então, pode ser que o nome esteja mais lá para baixo. Já vamos ver, tá? Analisando a imagem do eclipse abaixo, podemos afirmar que... Então, a gente está vendo aqui, né, a imagem do Sol e alguma coisa fazendo sombra na imagem do Sol. O que seria isso, né? Um eclipse. O eclipse, nós vamos ter dois tipos, o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, aqui a prof separou, né, uma imagem para vocês verem. Quando nós temos a Lua entre o Sol e a Terra, né, que daí a visão daqui da Terra a gente praticamente não enxerga o Sol porque a Lua encobriu totalmente ele, né? Então, nós temos o eclipse solar, que é chamado de total. Quando a gente está numa posição do planeta que a gente enxerga uma parte do Sol, então é chamado de eclipse total, eclipse parcial, certo? Mas é o eclipse solar, é a Lua entre o Sol e a Terra. E quando nós temos a Terra entre a Lua e o Sol, então a Lua fica totalmente encoberta, a visão que nós temos aqui da Terra é a Lua completamente encoberta, né? Então, nós vamos ter o que nós chamamos de eclipse lunar, certo? Então, vamos ver a nossa questão. Um eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Próxima questão, sobre os tipos de nuvens. Vocês tinham um trabalho do repórter do tempo, vocês tinham que pesquisar os tipos de nuvens, né? E dizer, pela característica da formação dessa nuvem, qual que seria a provável previsão do tempo, né? Então, aqui, se a gente olhar a figura A e a figura B, a figura A a gente vê que o tempo está limpo, né? Na letra B está parcialmente, na letra C ele já está bem carregado. Então, se eu não soubesse o nome das nuvens, eu diria que aqui nós temos grande probabilidade de chuva em C, e em B pode ser que tivéssemos pancada, e em A tempo bom, certo? Mas agora a gente já pesquisou e sabe o nome das nuvens. Aqui nós temos os cirros, aqui nós temos os cúmulos, e esses são chamados de nimbus stratus. Então, se na letra C é nimbus stratus e está indicando chuva, nós já achamos a nossa questão aqui, os cirros com tempo bom. Quem fez o trabalho matou a charada, né? Tem muita gente que ainda não entregou. Assinale a alternativa errada a respeito das estações do ano. Então, aqui, as estações do ano são definidas, né, pela diferença de temperatura, porque elas dependem do afastamento da Terra em relação ao Sol. Quanto mais distante do Sol a Terra ficar, mais frio, porque ela recebe menos incidência solar, menos aquecimento solar. E aqui nós vamos ter duas coisas importantes também, os solstícios e os equinócios. Então, a prof também separou uma imagem aqui sobre solstícios e equinócios, né? Eles determinam, então, as estações do ano. O que é o solstício e o que é o equinócio? O equinócio é quando eles estão na mesma distância aqui em relação ao Sol, tá? A mesma distância aqui, só que a Terra fazendo a sua rotação. Então, a visão é diferente, né? Aqui nós temos, por exemplo, a América do Sul, né? Com pouca luminosidade, e aqui nós temos a América do Sul com muita luminosidade. Então, aqui nós vamos ter a primavera, porque ele está recebendo muito sol, e aqui com menos luz solar. Então, nesse eixo de variação, então nós vamos ter outro solstício. A diferença é
né? Em 23 de setembro, o equinócio de primavera, e dia 21 de março, então nós temos o equinócio de outono. Aqui nós temos o eixo de inclinação da Terra, né? Aqui vocês podem ver que a América do Sul está recebendo muito sol, então a gente chama de solstício de verão. E aqui a América do Sul praticamente não recebe muito sol, então é o solstício de inverno, que ocorre os dias quando tem a mesma duração aqui, dia 22 de junho e 22 de dezembro, certo? Vamos à nossa questão. Solstício assinalam o verão e o inverno. Equinócios ocorrem quando o Sol cruza o equador celeste. A duração do dia e da noite depende da estação do ano, não, né? É da rotação. E a Terra leva 365 dias para completar uma rotação. Bom, o que nós temos que assinalar aqui? A questão errada. Então, ela não leva 365 dias aqui, tá? Para completar uma rotação. Isso acontece na translação. Aqui nós temos um vídeo. Como a prof pediu para embaralhar as questões, aqui nós temos o vídeo, mas aqui nós não temos a questão para assinalar. Tudo bem, vamos assistir o videozinho. É uma animação bem curtinha, né? Eu posso ampliar aqui se eu quiser. Tela cheia ou não. A gente está vendo a Terra aqui e estamos vendo a Lua ao redor da Terra, determinando as fases da Lua. Aqui neste caso a Lua cheia, aqui a Lua minguante e por último a Lua nova, certo? A Lua nova, a Lua cheia, a crescente e a minguante, ok? Vamos achar a questão que fala sobre isso, que ela deve estar mais aqui para baixo, aqui, ó. Observando o vídeo com as fases da Lua, podemos concordar que na fase da Lua minguante não conseguimos observar a Lua do Sol. Só vamos ver que questão é essa aqui, pessoal. 1, 2, 3, é a nossa quarta questão. Muito bem, se alguém anotou, né, para depois corrigir. Então, aqui nós vamos ter letra C. Na fase da Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Como a Terra vai estar entre o Sol e a Lua, nós vamos ter totalmente o Sol iluminado. Então, nós temos a Lua na sua totalidade. Isso se chama Lua cheia. Vamos voltar aqui para cima, na questão de número 5 agora, que fala sobre o furacão. Vocês também tinham que fazer um trabalho de pesquisa para diferenciar furacão, tornado e ciclone. Quem pesquisou viu lá que o furacão e o ciclone são a mesma coisa, eles são sinônimos, né? E ambos se formam sobre temperaturas quentes e sobre águas, né? Sobre os oceanos. Enquanto que os tornados, eles se formam sobre a terra e eles têm uma duração mais curta, certo? O furacão demora mais dias e o tornado menos tempo, tá? Então aqui fala sobre o furacão Katrina e sobre o furacão Irene, né? E pede para vocês assinalar a alternativa correta em relação aos furacões. Então aqui, ó, eles são formados em regiões oceânicas, né? Sobre a água e em regiões mais quentes. E olha onde apareceu aqui pra gente colocar o nome. Não tem problema, é obrigatório a gente colocar. Essa figura mostra, então, a Terra fazendo sua rotação e a translação, certo? Então, a translação da Terra ocorre quando esta realiza seu movimento em torno do Sol. Nós temos que assinalar incorreta, então essa está correta. A rotação ocorre quando ela realiza movimento em torno de si mesma. Então, também está certo, né? Em razão do movimento de translação, damos a definição das estações do ano e em razão do movimento de translação da Terra, nós temos a influência das características climáticas. Essa está errada, né? O movimento de translação da Terra não tem nada a ver com as características climáticas da Terra, senão nós teríamos 4 tipos de clima, né? Não, nós temos 4 estações. Próxima questão é para relacionar os aparelhos meteorológicos. Então, termômetro. Vamos ver a chuva, começar aqui a chuva é o pluviômetro, então a letra C. A direção do vento é a biruta, letra E.
A temperatura é o termômetro, letra A umidade vai ser o higrômetro, letra B, e a pressão vai ser o barômetro, letra D. Então, a alternativa aqui é esta aqui. Próximo. Com relação aos eclipses solares e lunares, que a gente já viu até a imagem, então, marca a alternativa correta. Durante o eclipse solar, não se pode olhar diretamente para o Sol, por isso pode ocasionar problemas de visão. Gente, não é o eclipse em si, tá? Isso é verdade, durante o eclipse você pode prejudicar a sua visão, mas não é o eclipse em si. É você olhando para o Sol, é a radiação solar que pode danificar a sua visão. Observando essa imagem, então, nós temos a inclinação da Terra, mostrando a rotação, mostrando que ela está bem próxima do Sol e pedindo para assinalar a falsa. A volta que a Terra faz ao redor do Sol é chamada de rotação. Errado, é translação. Não preciso mais nem olhar as outras. Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo. Eles são a mesma coisa? Não, tá? Eles não são a mesma coisa. A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura do ar. Quanto maior a temperatura, maior a pressão, correto? A previsão do tempo... Opa, não está correto. Não, desculpa. Varia de acordo com a temperatura do ar. Não é conforme a temperatura do ar, é conforme a pressão do ar, tá? A previsão do tempo ajuda no planejamento de atividades, evitando... Aqui está correto, ó. Tanto é que aqui não diminuiu o interesse das pessoas, né? As pessoas hoje, a maioria já olha no celular, qual é a temperatura para saber se vai com casaco, se vai sem casaco, se leva guarda-chuva, né? Então, ela é extremamente importante hoje e também para transtornos e prejuízos em questão a seca, a períodos de chuva, chuva de pedra na lavoura, né? Muito bem, próxima questão, mostrando os movimentos de rotação da Terra, de translação, que é o movimento ao redor do Sol. E aqui pede para a gente assinalar correto. No início da primavera e do outono, o planeta recebe incidência máxima de luz solar nos dois hemisférios simultaneamente, e isso é chamado de equinócio. Muito certa esta questão. Sobre clima e tempo de novo, então, é correto dizer que o clima é uma sucessão de eventos relacionados com o tempo. Aqui não está certo porque não são as variações do tempo que determinam o clima de uma região, tá? Porque o tempo pode variar, gente. Às vezes temos temperaturas máximas e mínimas em pouco período de tempo. Isso não determina o clima, e sim a previsão do tempo. A prof. separou aqui uma imagem que mostra, para hoje, Erechim, 21 graus, tá? Mínima de 7, máxima de 22. Sol a semana inteira, sexta-feira fica parcialmente nublado, provavelmente não chove, né? Temperaturas praticamente estáveis, né? E isso aqui é a previsão do tempo. Agora, qual é o clima de Erechim? É um clima frio, tropical, é árido, é desértico? Aí nós temos uma diferença. Então, o clima é uma sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. O tempo é a consequência única e direta. Não, ele não é única e direta. E a diferença entre clima e tempo não está na área espacial, porque se fosse pela área espacial, nós temos regiões do próprio Brasil, né, que tem o mesmo tipo de clima e são encontradas em regiões bem diferentes. Observemos então agora o nome dos aparelhos meteorológicos. O primeiro é um pluviômetro, um anemômetro e uma biruta. E aí nós vamos ter a letra B de bola. E tem gente construindo esses aparelhos, fazendo filme, né? Vamos depois montar um relatório bem bacana sobre os aparelhos meteorológicos. E por último, qual é o nome dado quando os dias do ano têm a mesma duração do dia e da noite? São chamados de equinócios. Muito bem, o que acontece aqui, eu vou enviar, certo? E ele me diz o seguinte: suas respostas foram enviadas com sucesso. Ver precisão. O que é ver precisão? Na precisão, eu vou ver as respostas que eu dei aqui, ó, tá? Então, estão todas elas relacionadas às respostas que eu dei. Alguém me pediu lá, prof, como é que eu faço para ver se eu acertei ou se eu errei, né? Porque por e-mail vocês vão receber a nota. E aqui vocês conseguem ver o que vocês assinalaram e depois, conforme essa correção, vocês vão
conseguir ver, né, exatamente o que erraram. Certo, pessoal? Então, corrijam e logo em breve nós vamos ter outro teste, tá? Sempre assim, neste mesmo esquema, com formulários, para vocês responderem em 24 horas, a princípio, né? Até que nós voltemos às nossas aulas presenciais. Um abraço a todos e fica essa mensagem muito bacana aqui, ó, que eu não sei se vocês leram, mas eu coloquei sobre Bertolt Brecht. A finalidade da ciência não é abrir a porta para um saber infinito, mas é colocar um limite à infinitude do erro. Quanto mais a gente aprende, menos a gente erra, pessoal. Então, vamos ao conhecimento. Um grande abraço para vocês. Tchau!